Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre jogos de empresa. Tá bom? Na aula passada nós tínhamos parado na parte de vantagens e limitações, um pouquinho antes, de vantagens e limitações dos jogos, né? Nós tínhamos visto aqui até a parte para que servem, né, as características e objetivos dos jogos. Hoje nós vamos ver quais são as limitações e as vantagens desse jogo. O primeiro que ele coloca aqui, que o jogo, um modo comum hoje de se dar aula, acaba formando grandes bancos de dados, né, na cabeça dos alunos, ou seja, coloca informação, coloca um monte de informação ali, e para que uma hora que ele tenha uma determinada dificuldade, ele tenha esse conhecimento ali que ele possa estar acessando e resolvendo, né? Então, no caso dos jogos de empresa, ele não faz só isso. Ele aproveita a prática aí, né? Tenta colocar um pouquinho da prática. Como a gente já falou, não é a vivência do dia a dia, mas o lado interessante dos jogos é que você pode estar errando, né? E aprendendo, e corrigindo esses erros. O que às vezes na empresa você não pode estar fazendo isso. Então a ideia dos jogos é tentar levar para esse lado, da tentativa e erro, onde você pode estar, é lógico, né, a maioria das vezes aí é estar acertando muito mais do que errando, mas que aquele erro não venha a proporcionar um problema tão grande aí para você. Então ele coloca aqui que os jogos, né, como atividade prática, propicia aos participantes uma vivência mais real da gestão empresarial, que são relacionadas com o quê? Então aqui, ó, estimulam a criatividade pela oportunidade de trabalho com um problema igualmente inédito a todos, portanto protegido de defesas tradicionais que todo profissional constrói no dia a dia de seu trabalho para a própria sobrevivência. Que é aquilo que eu falei. Quando está lá na empresa, você às vezes não arrisca com medo de errar. Então vamos fazer o básico, vamos fazer aquilo ali, porque a gente já sabe que aquilo ali dá certo, mas não vamos estar arriscando que pode gerar algum outro problema. Nos jogos não, eu já tenho um pouco mais aberta essa possibilidade de arriscar, de dar um passo maior. Possibilidade de desenvolver um comportamento adaptativo às novas situações em função das diversas mudanças que apresentam durante o jogo e dinamizam a gestão simulada. Durante o... Vocês vão ver, eu já até falei, vão ser 8 jogadas ao todo, para você tomar 8 decisões. Nessas 8 decisões, não vão ser iguais. Existem algumas mudanças que você pode estar fazendo. E o jogo ele vai te obrigar a mudar e fazer novos cálculos e tentar agir de forma diferente. É das formas, tá? Aqui tem os objetivos, eu não vou entrar, até porque não tem tanto... A gente já falou muito do que está aqui, então para não ser repetitivo, tá? Exercício de comunicação no trabalho, pois o trabalho em grupo faz com que as pessoas tentam interagir com objetividade para tomarem decisões, né? Não vai ser quem vai estar tomando a decisão, vão entrar em comum ali, acordo, ver o que pode ser feito. Intercâmbio de experiências entre os participantes, posto que os grupos geralmente se organizam reunindo formações acadêmicas diferentes e diferentes experiências profissionais. Isso é interessante até, porque eu falei, o pessoal de ADM, o pessoal de engenharia de software, de repente aí pode estar interagindo e ter profissionais de uma área no outro. Isso seria o adequado. Quando eu faço no presencial, eu procuro estar misturando, né, que dessa vez não vai ser possível aí pela distância, às vezes fica um pouquinho mais complicado. Mas caso vocês queiram conversar entre si aí, ó, de repente tem um ou outro grupo, beleza, não tem problema nenhum. Visão empresarial ampliada
grandemente para além dos limites funcionais de cada área, proporcionando uma compreensão da empresa como um sistema harmônico integrado. Como eu disse, vocês não vão trabalhar só com uma área. Não é porque a gente está falando de produção que não vai falar de planejamento, que não vai falar de financeiro, que não vai falar de TI, né? E entre outras áreas que a gente vai acabar vendo. Então, acaba ampliando esse limite. A aprendizagem por tentativa sucessiva sem incorrência de custos reais dos erros. Nós falamos sobre isso, né? A tentativa e erro aí que pode estar errado, que numa empresa seria algo terrível. Tomada de decisão com condições de riscos e incertezas, sob restrições de tempo e recursos, em geral, como acontece na prática empresarial, desenvolvimento de novas habilidades por meio de repetidas análises e tomadas de decisões, aprendizado construtivo atingido pela repetição de um cenário dinâmico e que é facilitado pela simplificação da realidade empresarial, capacidade de representar um período longo de funcionamento de empresa real em pouco tempo, facilitando a competição dos efeitos na compreensão dos efeitos das decisões tomadas assim, um feedback contínuo e imediato, aquilo que eu falei. Também a gente já comentou, como são 8 períodos, cada período desse jogo compreende a 3 meses. Então vocês vão tomar decisões referente a 3 meses. E além desses 3 meses, então, como são 8 decisões, nós vamos estar trabalhando 2 anos em um curto período de tempo. Mesmo apresentando muitas vantagens à sua utilização, os jogos de empresa apresentam limitações que devem ser levadas em consideração. Assim como uma chave de fenda, são apenas ferramentas cuja eficácia depende primordialmente da maneira como elas serão utilizadas. Jogo por jogo, né? Jogar por jogar não vai levar a nada. Então, por isso que a gente tenta interação, tenta montar um relatório depois, como é que foi, como é que não foi, quais as decisões, analisar o que foi feito. Aí você tem esse retorno bacana. E só para ficar ali e jogar e não ter nada, só montar uma determinada, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá bom? Aqui são destacadas algumas limitações aí do jogo. Primeiro, que não existe vivência, evidências de que um bom jogador de empresas, né, seja um bom administrador. O papel dos jogos de empresa é oferecer um mecanismo de ilustração do comportamento empresarial. Risco das pessoas reagirem a certas situações acreditando que aquela teria sido a única maneira correta, resistindo, portanto, a renovações de enfoque e abordagem dos problemas. Este risco pode ser reduzido pela própria equipe. Então, vamos trabalhar sempre da mesma forma, do começo até o final? Nem sempre é o melhor jeito. O jogo também te propicia isso, porque ele não vai trabalhar da mesma forma, ele não vai ser do mesmo jeito 8 jogadas, tá bom? A aprendizagem é um processo dinâmico que pode ser relacionado a 2 fatores psicológicos, o desafio e o preparo. Desafios relativamente altos em relação ao preparo para enfrentá-los produzem ansiedade e frustração. Desafios relativamente baixos em relação ao preparo para enfrentá-los produz tédio. Então, tem que existir um meio termo entre o desafio, não pode ser muito difícil, senão vocês desanimam, também não pode ser muito fácil, né? Tem que ser um meio termo aí. No começo vai parecer um pouco mais complicado porque vocês nunca viram, não sabem muitas vezes como é, né? Mas vocês vão ver que durante as jogadas, no começo talvez vocês levem 2 semanas para estar fazendo uma jogada. Lá no final vocês estão fazendo 2, 3 jogadas de uma vez. Dá para fazer. Então, são coisas que vocês vão estar pegando aí no meio do caminho. Desafio. E eu preparo, né? Que ele vai falar aqui. Deixa eu achar aqui sobre o preparo. Desafio relativamente ambas as possibilidades podem gerar influências negativas no processo de aprendizagem. Se o equilíbrio entre a complexidade do jogo e a motivação dos participantes não for atingido, o jogo não completará seus objetivos.
Se o jogo for muito simples, os participantes não estarão motivados a comportar-se da mesma maneira do que na realidade, que foi o que a gente falou, né? Perigo de certas precipitações que podem surgir se os participantes não tiverem um devido esclarecimento sobre o modelo simulado, levando a falsos conceitos, como, por exemplo, quanto maior o preço, maior o lucro, né? Isso é uma das coisas aí. Então, a gente tem que entender todo o contexto. Nesse caso, nós não vamos estar utilizando aqui a parte de preço e venda. O jogo de empresa não pode ser tratado como ferramenta única de ensino, assim como aulas expositivas, estudos de casos e outras técnicas se complementam dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, o equilíbrio também entre o nosso método, não só está na aula expositiva lá, nem só jogos de empresa, nem só estudo de caso. São ferramentas que se completam, tá? Classificação dos jogos. Como é que a gente pode estar classificando jogos de empresa? Então, vamos lá para essas classificações aqui. Está lá na figura 1.2 aqui. Tipos de jogos. Existem os jogos sob medida, que é a modelização da realidade de uma empresa em particular. Ou seja, vamos fazer um jogo para uma determinada empresa específico. Então, existem hoje empresas de informática voltadas só para jogos para a empresa. Então, eles vão até a empresa e simulam mais ou menos, ver como é que é o funcionamento de cliente para treinamento dos próprios funcionários. Então, é feito para aquela determinada empresa, tá? Então, vai lá, faz um levantamento, vê como é que é, e serve para treinamento de gerência, de funcionários novos, né? É bem bacana, é uma área que existe aí pouco explorada. Jogos setoriais, que simulam empresas de um determinado setor. Um exemplo, jogos só do setor calçadista. E até você pode estar vendendo para várias empresas. Uma empresa que desenvolve jogos para o setor calçadista, se não for muito complexo, dá para fazer um e vender para várias empresas de um determinado setor. Então, daria para vender para muitos aqui. Jogos via computador. Tá? Esses daqui podem ser por tabuleiro ou por computador, que a simulação do jogo é feita no computador. Jogos manuais, que é a ajuda de quadros, tabelas, máquinas de calcular, que é mais lá do tabuleiro, né? Jogos gerais, que modela as principais funções de uma empresa, marketing, produção, vai pegar todos os departamentos. Existem vários jogos de empresa que trabalham com todos. É que o nosso tempo para estar explicando tudo e montando, não dá para entrar num jogo tão aprofundado. Por isso que eu peguei esse que é um pouquinho mais simples, e mesmo assim vocês vão ver que a gente vai apanhar ainda um pouquinho. Jogos funcionais, que priorizam uma das funções dentro da empresa, ou só para finanças, ou só para produção, ou só para marketing, ou só para compras. Jogos interativos, que o desempenho de uma equipe é afetado pelo desempenho das outras equipes. Então, a simulação empresarial... Deixa eu ver se acabou aqui. Então, dessa parte de jogos, classificação de jogos, são aquelas lá, tá? Então, existem vários jogos. Aí, existem alguns livros que falam também como desenvolver, como fazer. Então, o pessoal de engenharia de software, que às vezes está nessa área, é interessante, já conhece, dá para fazer também e vender. Dá para fazer e colocar gratuitamente, dá para fazer e colocar no site, tem N perspectivas aí. Então, uma área bem bacana, tá? O processo de aprendizagem nas simulações empresariais pode ser definida como uma mudança relativamente estável do comportamento. A aprendizagem vivencial ocorre quando uma pessoa se envolve em uma atividade, analisa a atividade criticamente, extrai um insight útil, né? Tira coisas boas dessa análise e aplica seus resultados. Com certeza esse processo é vivificado espontaneamente no dia a dia de qualquer pessoa. Então, vamos lá
na figura 1.3 que ilustra esses estágios aqui, né? Vamos lá. Então, ele é como fosse o ciclo PDCA, né? Vivência, que é atividade, o relato, compartilhar reações, observações, o processamento, que é discussão dos padrões e dinâmicas, generalização, que é inferências sobre o mundo real, ou seja, o que isso tem a ver com o mundo real, colocar, né? A aplicação, que é o planejamento de comportamento mais eficaz, depois a vivência de novo e volta tudo. Então, é como se fosse o PDCA lá, né? Planejar, fazer, controlar, agir, planejar, e é mais ou menos isso. Vocês vão vivenciar, vão ver, vão interagir, vão tomar as decisões, vão ver quais são as melhores decisões, praticar, obter o resultado, analisar aquilo que vocês fizeram e tomar novas decisões com base naquilo que vocês fizeram para melhorar. Então o jogo tem isso. Como não é uma etapa só, né? São várias, então é possível fazer isso. Por isso que a melhoria contínua dentro do jogo, aí que vocês vão ver que é possível estar desenvolvendo ferramentas mais adequadas. Beleza? Eu não vou ler cada uma aqui também não, que a gente já tem uma noção sobre isso, já falou bastante. Tá? Ele vai falar sobre cada uma das etapas aí. Beleza? E aqui nós encerramos este capítulo, que é o capítulo 1, que eu passei para vocês. Caso vocês queiram dar uma aprofundada a mais nele, tá? Fique à vontade. Eu pulei aí muitas das partes para não ficar muito repetitivo também para vocês, né? E não ficar muito moroso e dá vontade de dormir. A gente está falando já mais de 15 minutos e teoria, então eu procurei passar um pouquinho mais rápido sobre essa teoria. Beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido fazer lá o jogo da cerveja. Eu deixei à disposição, coloquei lá, coloquei o vídeo. Quem me entregou vai ter presença para essa semana e semana passada. Tá? Quem me entregou. Essa semana eu não vou estar passando nada para vocês aí por enquanto. Na semana que vem a gente já vai entrar um pouquinho para falar sobre o jogo em si, né? Como é o que é o GP1, para na outra aula nós entrarmos na planilha em si. Tá bom? Provavelmente eu vou estar marcando uma aula aí com vocês para vocês já entrarem online e eu estar passando como é que é esse funcionamento. Beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Caso vocês tenham tido alguma dificuldade no Beer Game lá, só falar. Eu estou dando esse espaço porque eu sei que eu falei, foi cumprida a aula passada, né? Mais o jogo, então dei uma extrapolada. Então essa eu vou deixar um pouquinho mais light para aqueles também que não fizeram o Beer Game, tem um tempo hoje aí para estar fazendo. Beleza? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.